Fala galera, tudo bem com vocês? Estou passando aqui no grupo para deixar um recado, deixar uma palavra aqui e espero que essa palavra seja uma semente no coração de vocês, que Deus fale com vocês através disso. Capítulo 4 do livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia, diz o seguinte, no capítulo 4: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Essa palavra diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Muitas vezes a gente está passando por um deserto e a gente está reclamando com Deus, falando: Deus, por que eu não consigo romper nisso? Por que eu estou sofrendo isso? Sabe de uma coisa? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Aí a palavra diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Isso é um propósito, o deserto tem um propósito. Muitas vezes esse deserto está sendo um lugar de prova, mas também é um lugar de aprovação. Se nós nos mantermos fiel com Deus, Jesus diz na primeira resposta que ele diz ao diabo: nem só de pão o homem vai viver, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não vai conseguir vencer se a gente não ter a palavra de Deus conosco. Se a palavra de Deus ela não for a nossa espada para a gente combater o inimigo. Jesus, ele colocou a primeira coisa diante do diabo, a palavra de Deus. Sabe, o diabo, ele sabe da palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, tanto que ele falou da palavra de Deus para Jesus. Ele disse: olha, está escrito. E sabe, o diabo sabe muito bem, só que ele usa a palavra de Deus contra nós, porque ele é o acusador. E ele vem para te acusar, ele vem para mostrar que você não é digno, e você não é digno mesmo. Mas a graça de Deus é quem nos dá autoridade, nos dá o direito. Sabe, a graça de Deus. Jesus, ele comprou a mim e a você, ele comprou pelo sangue dele. Se há algo mais valioso que o sangue de Jesus, não existe. O sangue de Jesus ele compra, porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é isso? Cara, não tem preço o sangue de Jesus. A graça compra tudo, entendeu? Você não é digno, e é por isso que você deve se voltar para Jesus, porque você não é digno, mas mesmo assim ele te convida e fala: olha, eu esqueço o teu passado, eu apago o teu passado e eu quero que você volte para mim e você ande comigo, porque eu tenho algo melhor para você. É isso que Jesus nos faz, um convite pela graça. A graça é apaixonante quando você reconhece o quão pecador você é e você vê quão santo ele é e ele te aceita. Isso é a graça de Deus. O deserto ele tem um propósito. Ele tem um propósito de fazer você ser fiel a Deus. Se você continua sendo fiel a Deus no deserto, Deus vai te aprovar. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz nesse trecho que eu estava lendo, no final dessa história, os anjos vêm e servem a Jesus. Sabe, Jesus foi fiel. E sabe o que é isso? Os anjos vêm servir a Jesus. É a manifestação do céu. Então no final, se você for fiel com Deus, o céu vai se mover ao teu respeito. O céu é aquilo que o diabo falou mesmo. Ele falou para Jesus: está escrito que os anjos, ele enviará os anjos ao teu respeito para te proteger, para
que você não tropece em pedra alguma. Sabe o que é isso? No final, os anjos vieram e serviram a Jesus. Sabe o que é isso? Seja fiel com Deus. Seja fiel e você vai ver que Deus está protegendo. Você vai encher teu coração de gratidão por tudo que Deus já fez, já te tirou de lugares, já te livrou de coisas. E Deus, Ele não é alguém que quer que você viva uma vida dentro de uma ditadura. Ele te dá liberdade, só que a liberdade dele te dá a liberdade de você fazer as melhores escolhas, porque tudo que há no mundo vem para te destruir. O mundo, ele quer te destruir, mas Deus, ele quer a tua salvação. Do que vale você ganhar o mundo e perder a tua salvação? Deus, ele tem algo muito maior do que esse mundo. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é melhor que a própria vida. É melhor que a própria vida. Então se renda ao Senhor. E com Deus não há arrependimento, com Deus não há remorso, com Deus não há, sabe, a gente tenta preencher o vazio do nosso coração com as coisas do mundo, mas as coisas do mundo, elas só vão preencher esse vazio por um momento. Quando passar esse momento, o vazio vai estar maior. E há uma forma de preencher um vazio no nosso coração. A forma exata e perfeita que se encaixa no nosso coração se chama Jesus. Jesus preenche o nosso coração e Ele completa todas as coisas. No final de Efésios, capítulo 1, diz que Ele completa todos os lugares e todas as coisas. Esse caminho para você, através dessas palavras, eu espero que, se você está passando por um deserto na sua vida, você seja fiel ao Senhor Jesus, que Ele vai enviar os anjos a teu respeito e eles vão te servir, porque o Senhor é fiel e a palavra é verdadeira. Tá bom, gente? É isso. Que em nome de Jesus a palavra abençoe vocês e fiquem na paz.